Um erro muito comum é o dentista não te esclarecer sobre todas as possibilidades de tratamento, né? Como que funciona isso? A gente precisa entender que quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o médico ele precisa te colocar, te abrir o leque de opções e ser honesto com você em te falar, ó, você tem a opção de operar ou você tem a opção de não operar. Ou você tem a opção de tratar com medicamento, ou tratar com laser, ou tratar com fisioterapia. Existem várias modalidades de tratamento. E você tem o direito de saber de todas as possibilidades para que você tenha uma escolha totalmente baseada em evidência, né? Então, o cirurgião, né, por exemplo, não é porque eu sou cirurgião que eu vou operar todos os pacientes. A gente tem que pensar assim, ó, se fosse na sua mãe, se fosse na sua avó, como que você faria esse tratamento, né? Por sinal, a minha avó, eu fiz cirurgia faz 15 dias atrás, né? Eu tinha feito implantes na parte de baixo em 2011 e uma dentadura nova em cima. Há 15 dias atrás a gente fez a dentição fixa na parte de cima, tá? A gente sabe que a geração toda sofreu, né? Vocês que são aí, que tem mais de 40 anos, 50 anos de idade, a gente sabe que a geração toda de vocês foi alvo de uma época onde se tinha pouco acesso à odontologia e quando tinha acesso era para uma odontologia mais mutiladora, né? Era para extrair os dentes e colocar uma prótese. E vocês foram vítimas dessa mentalidade da época, né? E a odontologia da época também pensava assim, vamos extrair tudo e colocar uma prótese, né? E felizmente agora a gente tem a possibilidade de, com o avanço da ciência, a gente mudou totalmente a nossa mentalidade e agora a gente consegue repor a dentição fixa, né? Então a odontologia é como se tivesse uma dívida com essas pessoas do passado e a gente precisa trabalhar e resgatar essa época que as coisas não tinham possibilidade de tratamento, era só extração e acabou, né? Então hoje é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento mais complexo, o dentista ele precisa te falar, nós temos a opção A, que as vantagens são essas e as desvantagens são essas. Temos a opção B, a opção C e muitas vezes até a opção D. Por que isso é importante, né? Qual é o caso típico, né? O exemplo muito típico dessas situações. A gente pega aqueles pacientes que às vezes estão usando uma prótese total, uma dentadura há muito tempo, e esses pacientes muitas vezes têm falta de osso no maxilar. É aquela velha situação. Aí ele vai no dentista e todo mundo fala que tem que fazer enxerto de osso. Tem que colocar osso no maxilar, esperar esse osso calcificar, aí depois colocar os implantes dentários, esperar os implantes calcificarem, e depois colocar a dentição fixa. Então é mais de um ano de tratamento, mas a principal desvantagem é que você tem que usar a dentadura nesse meio tempo. E muitas vezes essa prótese fica frouxa, ela cai, você não consegue utilizar ela num ambiente social, você não consegue sorrir que ela caia, você vai mastigar alguma coisa, ela machuca. Então muitas vezes essa é uma questão muito típica. Falta de osso no maxilar, 95% dos dentistas só falam do enxerto de osso. Por que eles fazem isso? Se existe alternativa ao enxerto ósseo? A resposta é muito simples, porque eles não fazem outra técnica avançada sem enxerto de osso. Então eles colocam para você que a única possibilidade é o enxerto. Então, agora você tem o direito de saber que o enxerto ósseo não é mais, há muito tempo, a única opção. Existem formas alternativas e altamente documentadas na literatura de você ter uma dentição fixa sem enxerto ósseo em poucos dias. Isso é possível através desse tipo de implante que eu citei há pouco, implante zigomático, que ele vai aqui na maçã do rosto, e da técnica Alon 4, né, que são 4 implantes, a gente faz os implantes angulados, para não ter que enxertar osso lá atrás do maxilar, a gente angula os implantes para frente. Isso tem uma taxa de sucesso altíssima e documentação científica de mais de 10 anos de acompanhamento. Então, agora, são técnicas mais sofisticadas que nem todo mundo domina. E essas pessoas que não dominam, elas não querem perder o paciente. Lembra que eu comentei no começo da live que as clínicas estão em ebulição, quantidade de clínica, e ninguém quer perder mais paciente, então eles vão seguindo o manual de vendas, colocam as técnicas de persuasão, colocam a única técnica que eles ofertam e convencem o paciente, através de algumas manobras aí, a fazer daquela forma, sem deixar o paciente pensar. Então isso é uma outra coisa importante, né? Sempre que você for numa clínica e às vezes eles quiserem te forçar o fechamento sem você entender previamente como que vai ser esse tratamento,
fica ligado porque existe algo de errado aí. Você precisa entender tudo antes do tratamento. Não dá para você fazer o tratamento e depois questionar. Então, essa é uma coisa que a gente deixa muito claro na nossa clínica, que a gente jamais quer fazer nenhuma cirurgia quando o paciente ainda tem dúvidas. A gente quer sempre tirar todas as dúvidas e só depois disso aí sim, esse paciente está apto a realizar o tratamento, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? A Sirlene Luz perguntou aqui, ó, se você é de Itajaí. Não, eu resido e meu consultório fica em Blumenau, Santa Catarina, tá? A gente atende pacientes aqui do Brasil todo e de outros países também. A gente acaba sendo, para essa técnica sem enxerto ósseo, uma das referências aqui no nosso país, né? Adiante. Então, só para resumir, um erro muito caro é você fazer o tratamento e sem questionar, sem pesquisar e sem investigar se existem alternativas àquela que o dentista te apresentou, tá ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre se questione, se precisar, peça uma segunda opinião, procure um outro cirurgião mais capacitado para que você não caia em nenhuma furada e se arrependa no futuro, como a gente já viu vários casos na nossa clínica, né?